Olá, ouvinte! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira e, no momento, temos mais leitura que sugestões. Este é o primeiro episódio de 2021. Feliz Ano Novo, pessoal! Muita saúde e bom humor, e boas leituras, e criticidade para interpretar os textos que nos cercam, todos eles. Discursos políticos, notícias, informações, tudo é texto e deve ser encarado com criticidade. Vamos entrar em 2021 como bons leitores do mundo. Estamos lendo Amor de Perdição, do português Camilo Castelo Branco. Esse romance de 1862 é bem característico da segunda geração do romantismo ou ultrarromantismo. No último episódio, vimos a apreensão de Teresa Albuquerque sobre o pai tentar casá-la com o primo Baltazar Coutinho. Ele é o vilão da história e pretende controlar o patrimônio de Teresa quando o tio morrer. Teresa e Simão marcaram um encontro no portão do quintal às 11 horas da noite e existe a possibilidade de Baltazar aparecer. Enquanto isso, Simão está hospedado na casa de um ferreiro e lá ele conhece Mariana, que também se apaixona por ele. Vamos prestar atenção a algumas características das personagens Simão Botelho e Teresa Albuquerque, o casal protagonista. Simão é estourado, briguento, mas só quando sabe que tem vantagem. Senão ele bem que pondera. Quando ele está conversando com a Teresa na janela e o pai dela, o Tadeu, puxa a menina e ele escuta ela gritar, no primeiro momento Simão pensa em invadir a casa do vizinho bravamente para salvar a Teresa. Salvar do próprio pai, no caso. Mas passa 1 minuto e ele releva. E na manhã seguinte já nem pensa em ficar em Viseu, na cidade em que eles moram, mas pensa que o melhor é voltar para Coimbra e retomar a faculdade. Mais tarde na narrativa, quando recebe a carta preocupada de Teresa de que o pai quer casá-la com Baltazar, num primeiro momento Simão explode de raiva e aluga um cavalo para ir até Castro Daire, onde Baltazar mora, para matar o seu concorrente. Mas passa 1 minuto até que o arreeiro traga o cavalo e ele já ponderou que isso seria uma loucura, que ele iria preso e iria ficar de todo jeito sem Teresa. Então ele resolve pegar o cavalo só para ir a Viseu tentar ver a moça. Quer dizer, quando Simão tem tempo de pensar, de refletir, ele não irrompe em atitudes impensadas. Teresa, por sua vez, destoa um pouco das heroínas românticas que só sofrem e choram, e destoa muito das mulheres idealizadas da segunda geração romântica brasileira, que geralmente nem têm voz, só flutuam vaporosamente, envoltas em uma capa longa, em alguma neblina misteriosa, que leva a um cemitério, ou então estão sempre adormecidas. Teresa não só está acordada, como ela pensa e desafia a inteligência do seu pai. Isso é muito ousado para uma heroína romântica da segunda geração do ultrarromantismo. Lembra que naquela conversa com Tadeu Albuquerque sobre ela ir para o convento, Teresa é perspicaz e diz: "Não, pai, não me manda para o convento e eu me comprometo a não querer mais homem nenhum, nem Simão, nem ninguém. Não me obriga a casar com Baltazar para eu ficar aqui te fazendo companhia." Sendo que nunca foi a intenção dela deixar de se comunicar com Simão. Ela está repensando friamente que o pai não deve durar muito e ela não precisa viver brigando com ele, pode ir enrolando o velho. Quando o pai impõe sua vontade, Teresa é altiva e diz que prefere que ele a mate. Aqui entra a característica do sentimentalismo exacerbado. Essas características das personagens a gente pode dizer que são lampejos do realismo, que Camilo Castelo Branco já começava a pressentir e incluir em sua narrativa, sendo o realismo uma estética literária que procura apresentar o mundo sem idealizações, focar nas características mais próximas do real. Vai aparecer na leitura de hoje a palavra esturrinho quando a Teresa chegar no convento.
Uma das freiras vai estar com o nariz com esturrinho, que é um tipo de tabaco escuro e muito torrado, uma espécie de rapé. Vamos à leitura? Capítulo 6. Às 10h30 da noite daquele dia, 3 vultos convergiram para o local, raro frequentado, em que se abria a porta do quintal de Tadeu de Albuquerque. Ali se detiveram alguns minutos, discutindo e gesticulando. Dos 3 vultos havia um, cujas palavras eram ouvidas em silêncio e sem réplica pelos outros. Dizia ele a um dos 2. Não convém que estejas perto desta porta. Se o homem aparecesse aqui morto, as suspeitas caíam logo sobre mim ou meu tio. Afastem-se vocês um do outro. Tenham o ouvido aplicado ao tropel do cavalo. Depois apressem o passo até o encontrarem, de modo que os tiros sejam dados longe daqui. Mas, atalhou um, quem nos diz que ele veio ontem a cavalo e hoje vem a pé? É verdade, acrescentou o outro. Se ele vier a pé, eu lhes darei aviso para o seguirem depois até o terem a jeito de tiro, mas longe daqui, percebem vocês? Disse Baltazar Coutinho. Sim, senhor, mas se ele sai da casa do pai e entra sem nos dar tempo? Tenho a certeza de que não está em casa do pai, já lhe disse. Basta de palavreado. Vão esconder-se atrás da igreja e não adormeçam. Debandou o grupo, e Baltazar ficou alguns momentos encostado ao muro. Soaram os 3/4 depois das 10. O de Castro Daire colocou o ouvido à porta e retirou-se aceleradamente, ouvindo o rumor da folhagem seca que Teresa vinha pisando. Apenas Baltazar, cosido com o muro, desaparecera, um vulto assomou do outro lado a passo rápido. Não parou, foi direto a todos os pontos onde uma sombra podia figurar um homem. Rodeou a igreja, que estava a 200 passos de distância. Viu os 2 vultos direitos com o recanto que formava a junção da Capela Mor, e sobre o qual caíram as sombras da torre. Fitou-os de passagem e suspeitou. Não os conheceu, mas eles disseram entre si, depois que ele desaparecera. É o João da Cruz, ferrador, ou o diabo por ele. Que fará a estas horas por aqui? Eu sei. Não desconfias que ele entre nisto? Agora, se entrasse era por nós. Não sabes que ele foi mochila do nosso amo? Pois então que medo tens? Não há medo, mas também sei que foi o corregedor que o livrou da forca. Isso que tem. O corregedor não se importa com isso, nem sabe que o filho cá está. Assim será, mas não estou muito contente. Ele é homem dos diabos. Deixa-lo ser. Tanto entram as balas nele como noutro. A discussão continuou sobre várias conjecturas. De tudo o que eles disseram, uma coisa era certíssima. Ser o vulto o João da Cruz ferrador. Teria este dado 300 passos, quando os criados de Baltazar ouviram o remoto tropel da cavalgadura. Ao tempo que eles saíam do seu esconderijo, saía João da Cruz à frente do cavaleiro. Simão aperrou as pistolas e o arreeiro uma clavina. Não há novidade, disse o ferrador, mas saiba, vossa senhoria, que já podia estar embaixo do cavalo com 4 zagalotes no peito. O arreeiro reconheceu o cunhado e disse, és tu, João? Sou eu, vim primeiro que tu. Simão estendeu a mão ao ferrador e disse comovido, dê cá a sua mão, quero sentir na minha a mão de um homem honrado.
Nas ocasiões é que se conhecem os homens, redarguiu o ferrador. Ora, vamos, não há tempo para falatórios. O senhor doutor tem uma espera. Tenho, disse Simão. Atrás da igreja estão 2 homens que eu não pude conhecer, mas não se me dava de jurar que são criados do senhor Baltazar. Salte abaixo do cavalo, que há de haver mostarda. Eu disse-lhe que não viesse, mas vossa senhoria veio, e agora é andar com a cara para frente. Olhe que eu não tremo, mestre João, disse o filho do corregedor. Bem sei que não, mas à vista do inimigo, veremos. Simão tinha apeado. O ferrador tomou as rédeas do cavalo, recuou alguns passos na rua e foi prendê-lo à argola da parede de uma estalagem. Voltou e disse a Simão que o seguisse a ele e ao cunhado na distância de 20 passos, e que se os visse parar perto do quintal de Albuquerque, não passasse do ponto de onde os visse. Quis o acadêmico protestar contra um plano que o humilhava como protegido pela defesa dos 2 homens. O ferrador, porém, não admitiu a réplica. Faça o que eu lhe digo, fidalgo, disse ele com energia. João da Cruz e o cunhado, espiando todas as esquinas, chegaram defronte do quintal de Teresa e viram um vulto assumir-se no ângulo da parede. Vamos sobre eles, disse o ferrador, que lá passaram para o adro da igreja. Nestes entrementes, o doutor chegará à porta do quintal e entra. Depois voltaremos para lhe guardar a saída. Neste propósito, moveram-se apressados, e Simão Botelho caminhou com as pistolas aperradas na direção da porta. Em frente do muro do Jardim de Teresa havia uma cascalheira escarpada, que se esplainava depois numa alameda sombria. Os 2 criados de Baltazar, quando o tropel do cavalo parou, recordaram as ordens do amo, no caso de vir a pé Simão. Buscaram sítio azado para o espreitarem na saída e entraram na alameda quando o acadêmico chegara à porta do quintal. Agora está seguro, disse um. Se lá não ficar dentro, respondeu o outro, vendo-o entrar e fechar-se a porta. Mais além vêm 2 homens, disse o mais assustado, olhando para a outra entrada da alameda. E vêm direitos a nós, a perla à cravina. O melhor é retirarmos. Nós estamos à espera do outro e não deste. Vamos embora daqui. Este não esperou convencer o companheiro. Desceu a ribanceira do cascalho. O mais intrépido teve também a prudência de todos os assassinos assalariados. Seguiu-o assustadiço e deu-lhe razão quando ouviu após de si os passos velozes dos perseguidores. Saiu-lhes o amo de frente quando dobravam a esquina do quintal e disse-lhes: Vocês aqui fogem, seus poltrões! Os homens pararam de envergonhados, aperrando os bacamartes. João da Cruz e o arreeiro apareceram, e Baltazar caminhou para eles, brandando: Alto aí! O ferrador disse ao cunhado: Fala-lhe tu, que eu não quero que ele me conheça. Quem manda fazer alto? Disse o arreeiro. São 3 clavinas, respondeu Baltazar. Olha se os demoras a dar tempo que o doutor saía, disse João da Cruz ao ouvido do arreeiro. Pois nós cá estamos parados, replicou o criado de Simão. Que nos querem vocês? Quero saber o que tem que fazer neste sítio. E vocês o que fazem por cá? Não admito perguntas, disse o de Castro Daire, aventurando alguns passos vacilantes para a frente. Quero saber quem são. Mestre João disse ao ouvido do cunhado: Diz-lhe que se dá mais um passo que o arrebentas. O arreeiro repetiu a cláusula, e Baltazar parou. Um dos criados deles chamou-o ao lado para lhe dizer que aquele dos 2 que não falava parecia ser o João da Cruz. O morgado duvidou e quis esclarecer-se, mas o ferrador ouvira as palavras do criado e disse ao cunhado: Vem comigo que eles conhecem-me. Dizendo, voltou as costas ao grupo e caminhou ao longo do quintal de Tadeu de Albuquerque. Os criados de Baltazar, gloriosos da retirada, como de uma derrota certa, apressaram o passo na cola dos supostos fugitivos. O morgado ainda lhes disse que os não seguissem,
mas eles, momentos antes cobardes, queriam desforrar-se agora, correndo após o inimigo, tanto quanto lhe tinham fugido antes. Simão Botelho ouvira passos ligeiros e, compelido pelo susto de Teresa, abrira a porta do quintal sem saber ainda de quem fossem os passos. João da Cruz, com ar galhofeiro, já quando os perseguidores se viam, disse ao filho do corregedor se estavam ajustando o casamento, que não havia pano para mangas. Simão entendeu o perigo, apertou convulsamente a mão de Teresa e retirou-se. Queria ele reconhecer os dois vultos parados à distância, mas João da Cruz, com o tom imperioso de quem obriga a submissão, disse ao filho do corregedor: "Vá por onde veio e não olhe para trás." Simão foi indo até encontrar o cavalo. Montou e esperou os dois inalteráveis guardas que o seguiam a passo vagaroso. Maravilhara-os o súbito desaparecimento dos criados de Baltazar e recearam-se de alguma espera fora da cidade. O ferrador conhecia o atalho que podia levar-os da emboscada ao caminho e revelou o seu receio a Simão, dizendo-lhe que picasse a toda a brida, que ele e o cunhado lá iriam ter. O acadêmico recebeu com enfado a advertência, admoestando-os a que não o tivessem em tal vil preço. E assentemente sofreu as rédeas para não forçar os homens a aligeirar o passo. "Vá como quiser", disse mestre João, "que nós vamos por fora do caminho." E subiram a uma rampa de olivais para tornarem a descer, encobertos por moitas de giesta, cozendo-se aos torcicolos de uma parede paralela com a estrada. "O atalho vai acolá onde a serra faz aquele cotovelo", disse o ferrador ao cunhado. "Hão de ali passar ou já passaram. A estrada vai mesmo na quebrada daquele outeirinho. Os homens é dali que vão atirar, encobertos pelos sobreiros. Vamos depressa." E um pouco descobertos e outro curvados à sombra das devesas, chegaram a um valado donde ouviram os passos dos dois homens que atravessavam o pontilhão de um córrego. "Já não vamos a tempo", disse aflito João da Cruz. "Os homens vão atirar-lhe, porque o cavalo trupa cá muito atrás." E corriam já sem temor de serem vistos, porque os outros tinham dobrado o outeiro em cujo vale corria a estrada. "Os homens vão atirar-lhe", disse o ferrador. "Gritemos daqui ao doutor que não vá para adiante. Já não é tempo. Ou o matem ou não matem, quando voltarem são nossos." Tinham já passado o pontilhão e subiam a ladeira quando ouviram 2 tiros. "Arriba!" exclamou João da Cruz. "Que não vão meter-se à estrada se mataram um fidalgo." Tinham vencido o chá, esbofados e ansiosos, com as davinas aperradas. Os criados de Baltazar, ao invés da conjetura do ferrador, retrocediam pelo mesmo atalho, supondo que os companheiros de Simão iam adiante batendo os pontos azados à emboscada ou se tinham retardado. "Eles aí vêm", disse o arreeiro. "Nós cá estamos", respondeu o ferrador, sentando-se a coberto de um cômoro. "Senta-te também, que eu não estou para correr atrás deles." Os assassinos, a 10 passos, viram de frente erguerem-se os 2 vultos e ladearam cada qual para seu lado, um galgando os socalcos de uma vinha e outro atirando-se a uns silverais. "Atira ao da esquerda", disse João da Cruz. Foram simultâneas as explosões. A pontaria do ferrador fez logo um cadáver. Os balotes do arreeiro não extremaram outro entre o carrascal onde se embrenhara. A este tempo assomava Simão no teso de onde lhe tinham atirado e corria ao ponto onde ouvira o segundo tiro. "É vossa senhoria, fidalgo", bradou o ferrador. "Sou." "Não o mataram?" "Creio que não", respondeu Simão. "Este desalmado deixou fugir o melro", tomou João da Cruz, "mas o meu lá está a pernear na vinha. Sempre lhe quero ver as trombas." O ferrador desceu os 3 socalcos da vinha e curvou-se sobre o cadáver, dizendo: "Alma de cântaro, se eu tivesse 2 clavinas não ia sozinho para o inferno." "Anda daí", disse o arreeiro, "deixa lá esse diabo que o senhor doutor está ferido no ombro. Vamos depressa, que está o sangue a escorrer-lhe." Eu vi 2 cabeças a espreitarem-me de cima da ribanceira e cuidei que eram vocês.
disse Simão, enquanto o ferrador, com a destreza de hábil cirurgião, lhe enfaixava com lenços o braço ferido. Parei o cavalo e disse: Olé, há novidade? Logo que me não responderam, saltei para a terra, mas ainda eu tinha um pé no estribo quando me fizeram fogo. Quis saltar a ribanceira, mas não pude romper o mato. Dei uma volta grande para achar subida, e foi então que dei fé de estar ferido. Isto é uma arranhadura, disse João da Cruz. Olhe que eu sei disto, fidalgo, estou afeito a curar muitas feridas. Nos burros, mestre João, disse o ferido sorrindo, e nos cristãos também, senhor doutor. Olhe que houve em Portugal um rei que não queria outro médico senão um alveitar. Hei de mostrar-lhe o meu corpo, que está uma rede de facadas, e nunca fui ao cirurgião. Com ceroto e vinagre, sou capaz de ir ressuscitar aquela alma do diabo que ali está a escutar a cavalaria. Nisto ouviu-se um leve rumor de folhagem no matagal para onde tinha saltado o companheiro do morto. João da Cruz, como galo de fino olfato, fitou a orelha e resmungou. Querem vocês ver que eles se armam? Dar-se-á caso que o outro ainda esteja por ali a tremer maleitas? O rumor continuou, e logo um bando de pássaros rompeu dentre a folhagem, chilreando. O homem está ali, tornou o ferrador. Passe-me cá uma pistola, senhor Simão. Correu o mestre João e, ao mesmo tempo, uma grande restolhada se fez entre as moitas de codeços e urzes. Ele estrinça a lenha como um porco de monte, exclamou o ferrador. Ó, cunhado, bate este mato com alguns penedos. Quero ver sair o javali da moita. Para o outro lado da bolsa estava um plano cultivado. Simão, rodeando a sebe, conseguira saltar ao campo por sobre a pedra de um agüeiro. Tenha lá a mão, mestre, não vá você atirar-me, bradou Simão ao ferrador. Pois o fidalgo já aí anda? Então está fechado o cerco. Eu cá vou fazer de furão. Se este nos escapa, não há nada seguro neste mundo. Não se enganaram. O criado de Baltazar Coutinho, quando se atirara desamparado à brenha, deslocara um joelho e caíra atordoado. O arreeiro não examinou o efeito do tiro, porque atirara à aventura e achava natural que o fugitivo se não molestasse. Quando volveu a si do aturdimento da queda, o homem arrastou-se até encontrar um cercado de árvores silvestres, em que pernoitava a passarinhada. Como os melros cacarejassem esvoaçando, o criado de Baltazar retrocedeu para o mato, cuidando que aí escaparia. Mas o arreeiro jogava enormes calhaus em todas as direções, e alguns acercavam mais que as balas o seu bacamarte. João da Cruz tirou do bolso da jaqueta um podão e começou a cortar a selva de carvalhas novas e giestas que se emaranhavam ao redor do esconderijo. Já cansado, porém, e vendo o pouco fruto do trabalho, disse ao arreeiro: Petisca lume, vai ali dentro buscar um pouco do restolho seco e vamos pegar fogo ao mato, que este ladrão há de morrer assado. O perseguido, quando tal ouviu, tirou do maior perigo coragem para fugir, rompendo a espessura e saltando a parede da tapada para o campo do restolho, em que o arreeiro andava apanhando palha e Simão esperava o desfecho da montaria. Correram a um tempo o arreeiro e o acadêmico sobre ele. O fugitivo, sentindo-se alcançado, lançou-se de joelhos e mãos erguidas, pedindo perdão e dizendo que o amo o obrigaria àquela desgraça. Já a coronha do bacamarte do arreeiro lhe ia direita ao peito quando Simão lhe reteve o braço. Não se bate num homem ajoelhado, disse o moço. Levanta-te, rapaz. Eu não posso, senhor. Tenho uma perna quebrada e estou aleijado para a minha vida. Neste comenos chegou o ferrador e exclamou: Pois esse tratante ainda está vivo! E correu sobre ele com o podão. Não mate o homem, senhor João, disse o filho do corregedor. Que o não mate? Essa é de cabo da esquadra. Com que então o fidalgo quer pagar-me com a forca o favor de eu acompanhar, hein? Com a forca? Atalhou Simão. Pudera, não?
Quer que este homem fique para ir contar a história? Acha bonito? Lá vossa senhoria, como é filho de ministro, não terá perigo, mas eu, que sou ferrador, posso contar que dessa vez tenho o baraço no pescoço. Não me faz jeito o negócio, deixe-me cá com o homem. Não o mate, senhor João. Peço-lhe que o deixe ir. Uma testemunha não nos pode fazer mal. O quê? Redarguiu o ferrador. Vossa senhoria é doutor, saberá muito, mas de justiça não sabe nada, e há de perdoar o meu atrevimento. Basta uma só testemunha para guiar a justiça na devassa. As 2 por 3, uma testemunha de vista e 4 de ouvir dizer, com o fidalgo de Castro Daire a mexer os pauzinhos, é forca certa, como 2 e 2 são 4. Eu não digo nada, não me matem que eu nem torno a ir para Castro Daire, exclamou o homem. Deixe-o ficar, João da Cruz, vamos embora. Isso, acudiu o ferrador. Chame-me, João da Cruz, para este maroto ficar bem certo de que sou João da Cruz. Como efeito, não sei o que me parece vossa senhoria querer deixar com vida uma alma do diabo que lhe deu um tiro para o matar. Pois sim, tem você razão, mas eu não sei castigar miseráveis que não resistem. E se ele o tivesse matado, castigava-o? Responda isto, senhor doutor. Vamos embora, tornou Simão. Deixemos por aí esse miserável. Mestre João cismou alguns momentos coçando a cabeça e resmungou com descontentamento. Vamos lá, quem o seu inimigo poupa nas mãos lhe morre. Tinham já saído do plano e saltado tapada e iam descendo para a estrada quando o ferrador exclamou. Lá me ficou a minha clavina encostada à sebe, vão indo que eu venho já. O arreeiro conduzia o cavalo que pacificamente estivera tosando a relva das paredes marginais da estrada, quando Simão ouviu gritos. Conjeturou com certeza o que era. O João lá está a fazer justiça, disse o arreeiro. Deixá-lo lá, meu amo, que ele é o homem que sabe o que faz. João da Cruz apareceu daí a pouco, limpando com fentos o podão ensanguentado. Você é cruel, senhor João, disse o acadêmico. Não sou cruel, disse o ferrador. O fidalgo está enganado comigo. É que, diz lá o ditado, morrer por morrer, morra meu pai, que é mais velho. Tanto faz matar um como 2. Quando se está com a mão na massa, tanto faz amassar um alqueire como 3. As obras devem ser acabadas, ou então o melhor é não se meter a gente nelas. Agora levo a minha consciência sossegada. A justiça que prove se quiser, mas não há de ser porque lhe o digam aqueles 2 que eu mandei de presente ao diabo. Simão teve um instante de horror do homicida e de arrependimento de se ter ligado com tal homem. Capítulo 7. O ferimento de Simão Botelho era melindroso demais para obedecer prontamente ao curativo do ferrador, enfronhado em aforismos de alveitaria. A bala passara-lhe de revés a porção muscular do braço esquerdo, mas algum vaso importante rompera, que não bastavam com pressas a vedar-lhe o sangue. Horas depois de ferido, o acadêmico deitou-se febril, deixando-se medicar pelo ferrador. O arreeiro partiu para Coimbra, encarregado de espalhar a notícia de ter ficado no porto Simão Botelho. Mais que as dores e o receio da amputação, o mortificava a ânsia de saber novas de Teresa. João da Cruz estava sempre de sobrerolda, precavido contra algum procedimento judicial por suspeitas dele. As pessoas que vinham defeirar na cidade contavam todas que 2 homens tinham aparecido mortos, e constava serem criados de um fidalgo de Castro Daire. Ninguém, porém, ouvira imputar o assassínio a determinadas pessoas. Na tarde desse dia, recebeu Simão a seguinte carta de Teresa. Deus permita que tenhas chegado sem perigo à casa dessa boa gente. Eu não sei o que se passa, mas há coisa misteriosa que eu não posso adivinhar. Meu pai tem estado toda a manhã fechado com o primo e a mim não me deixa sair do quarto. Mandou-me tirar o tinteiro, mas eu felizmente estava prevenida com outro. Nossa Senhora quis que a pobre viesse pedir esmola debaixo da janela do meu quarto, senão eu nem tinha modo de lhe dar sinal para ela esperar esta carta.
Não sei o que ela me disse, falou-me em criados mortos, mas eu não pude entender. Tua mana Rita está me acenando por trás dos vidros do teu quarto. Disse-me agora tua mana que os moços de meu primo tinham aparecido mortos perto da estrada, agora já sei tudo. Estive para lhe dizer que tu aí estás, mas não me deram tempo. Meu pai de hora a hora dá passeios no corredor e solta uns ais muito altos. Oh, meu querido Simão, que será feito de ti? Estás ferido? Serei eu a causa da tua morte? Dize-me o que souberes. Eu já não peço a Deus senão a tua vida. Foge desses sítios, vai para Coimbra e espera que o tempo melhore a nossa situação. Tem confiança nessa desgraçada que é digna da tua dedicação. Chega a pobre, não quero demorá-la mais. Perguntei-lhe se dizia de ti alguma coisa e ela respondeu que não. Deus o queira. Respondeu Simão a querer tranquilizar o ânimo de Teresa. Do seu sofrimento falava tão de passagem que dava a supor que nem o curativo era necessário. Prometia partir para Coimbra logo que o pudesse fazer, sem receio de Teresa sofrer na sua ausência. Animava a chamá-lo assim que as ameaças do convento passassem a ser realizadas. Entretanto, Baltazar Coutinho, chamado às autoridades judiciárias para esclarecer a devassa instaurada, respondeu que efetivamente os homens mortos eram seus criados, de quem ele e sua família se acompanhara de Castro Daire. Acrescentou que não sabia que eles tivessem inimigos em Viseu, nem tinha contra alguém as mais leves presunções. Os mais próximos vizinhos da localidade, onde os cadáveres tinham aparecido, apenas depunham que alta noite tinham ouvido 2 tiros ao mesmo tempo e outro pouco depois. Um apenas adiantava coisa que não podia alumiar a justiça, e vinha a ser que o mato, nas vizinhanças do local, fora chapotado. Nessa escuridade, a justiça não podia dar passo algum. Tadeu de Albuquerque era conivente no atentado contra a vida de Simão Botelho. Fora seu alvitre quando o sobrinho denunciou a causa das saídas frequentes de Teresa na noite do baile. Tanto ao velho como ao morgado convinha apagar algum indício que pudesse envolvê-los no mistério daquelas 2 mortes. Os criados não mereciam as penas de um esforço que implicasse o desdouro dos seus amos. Provas contra Simão Botelho não podiam aduzi-las. Aquela hora o supunham eles a caminho de Coimbra, ou refugiado em casa de seu pai. Restava-lhes ainda a esperança de que ele tivesse sido ferido e fosse acabar longe do local em que o tinham assaltado. Enquanto a Teresa, resolveu Albuquerque encerrá-la num convento do Porto e escolheu Monchique, onde era prioresa uma sua próxima parenta. Escreveu à prelada para lhe preparar aposentos e ao procurador para negociar as licenças eclesiásticas para a entrada. Todavia, receando o velho algum incidente no espaço de tempo que mediava até se conseguirem as licenças, resolveu não ter consigo Teresa e solicitou a retenção temporária dela num convento de Viseu. Acabara Teresa de ler e esconder no seio a resposta de Simão Botelho que a mendiga lhe passara ao escurecer, pendente de uma linha, quando o pai entrou no seu quarto e a mandou vestir-se. A menina obedeceu, tomando uma capa e um lenço. Vista-se como quem é, lembre-se que ainda tem os meus apelidos, disse com severidade o velho. Cuidei que não era preciso vestir-me melhor para sair à noite, disse Teresa. E a senhora sabe para onde vai? Não sei, meu pai. Então vista-se e não me dê leis. Mas, meu pai, atenda-me um momento. Diga, se a sua ideia é obrigar-me a casar com meu primo, e daí? De certo não caso. Morro e morro contente, mas não caso. Nem ele a quer. A senhora é indigna de Baltazar Coutinho. Um homem do meu sangue não aceita para esposa uma mulher que fala de noite aos amantes nos quintais. Vista-se depressa que vai para um convento. Prontamente, meu pai. Esse destino lhe o pedi eu muitas vezes. Não quero reflexões. Daqui a pouco apareça-me vestida. Suas primas esperam-na para acompanharem.
Quando se viu sozinha, Teresa debulhou-se em lágrimas e quis escrever a Simão. Aquela hora, quem lhe levaria a carta? Apelou para o retábulo da Virgem, que ela fizera confidente do seu amor. Pediu-lhe de joelhos que a protegesse e desse forças a Simão para resistir ao golpe e guardar-lhe constância através dos trabalhos que sucedessem. Depois vestiu-se, comprimindo contra o seio um embrulho em que levava o tinteiro, o papel e o macete de cartas de Simão. Saiu do seu quarto relanceando os olhos lacrimosos para o painel da Virgem e, encontrando o pai, pediu-lhe licença para levar consigo aquela devota imagem. Lá irá ter, respondeu ele. Se tivesse tanta vergonha como devoção, seria mais feliz do que há de ser. Uma das primas, irmã de Baltazar, chamou-a de parte e segredou-lhe. Ó, menina, estava ainda na tua mão dares remédio à desordem dessa casa. Qual remédio? Perguntou Teresa com artificial seriedade. Diz a teu pai que não duvidas casar com o mano Baltazar. Primo Baltazar não me quer, replicou ela, sorrindo. Quem te disse isso, Terezinha? Disse-mo meu pai. Deixa falar teu pai, está desatinado com o amor que te tem. Queres tu que eu lhe fale? Para quê? Para se remediar deste modo a desgraça de todos nós. Estás a brincar, prima, redarguiu Teresa. Eu hei de ser tua cunhada quando não tiver coração. Teu mano tem a certeza de que eu amo outro homem. Queria viver para ele, mas se quisessem que eu morra por ele, abençoarei todos os meus algozes. Podes dizer isto ao primo Baltazar e dize-lhe-o antes que te esqueça. Então, vamos, disse o velho. Estou pronta, meu pai. Abriu-se a portaria do mosteiro. Teresa entrou sem uma lágrima. Beijou a mão de seu pai, que ele não ousou recusar-lhe na presença das freiras. Abraçou suas primas com semblante de regozijo e, ao fechar-se a porta, exclamou com grande espanto das monjas. Estou mais livre que nunca. A liberdade do coração é tudo. As freiras olharam-se entre si, como se ouvissem na palavra coração uma heresia, uma blasfêmia proferida na casa do Senhor. Que diz a menina? Perguntou a prioresa, fitando-o por cima dos óculos e apanhando no lenço de alcobaça a destilação do esturrinho. Disse eu que me sentia aqui muito bem, minha senhora. Não diga, minha senhora, atalhou a escrivã. Como hei de dizer? Diga, nossa madre prioresa. Pois sim, nossa madre prioresa, disse eu que me sentia aqui muito bem. Mas quem vem para estas casas de Deus não vem para se sentir bem, tornou a nossa madre prioresa. Não? Disse Teresa com sincera admiração. Quem para aqui vem, menina, há de mortificar o espírito e deixar lá fora as paixões mundanas. Ora, pois, aqui está a nossa madre mestra de noviças, a quem compete encaminhá-la e dirigi-la. Teresa não redarguiu. Fez um gesto de respeito à mestra de noviças e seguiu o caminho que a prelada lhe ia indicando. A nossa madre entrou nos seus aposentos e disse a Teresa que era sua hóspede enquanto ali estivesse, e ajuntou que não sabia se seu pai escolheria aquele convento ou outro. Que importa que seja um ou outro, disse Teresa. É conforme. Seu pai pode querer que a menina professe em ordem rica das Bentas ou Bernardas. Professe, exclamou Teresa. Eu não quero ser freira aqui nem noutra parte. A senhora há de ser o que seu pai quiser que seja. Freira? A isso não pode ninguém obrigar-me, recalcitrou Teresa. Isso assim é, retorquiu a prioresa. Mas como a menina tem de noviciado 1 ano, sobra-lhe tempo para se habituar a esta vida, e verá que não há vida mais descansada para o corpo, nem mais saudável para a alma. Mas a nossa madre, tornou Teresa sorrindo, como se a ironia lhe fosse habitual, já disse que a estas casas ninguém vem para se sentir bem. É um modo de falar, menina. Todos temos as nossas mortificações e obrigações, decoro e de serviços, para que nem sempre o espírito está bem disposto. Ora, vês aí. Mas em comparação do que lá vai pelo mundo, o convento é um paraíso. Aqui não há paixões, nem cuidados que tirem o sono, nem a vontade de comer, bendito seja o Senhor.
Vivemos umas com as outras, como Deus com os anjos. O que uma quer, querem todas. Más línguas é coisa que a menina não há de achar aqui, nem intriguistas, nem murmurações de soalheiro. Enfim, Deus fará o que for servido. Eu vou à cozinha buscar a ceia da menina e já volto. Aqui a deixo com a senhora madre organista, que é uma pomba, e com a nossa mestra de noviças, que sabe dizer melhor que eu o que é a virtude nestas santas casas. Apenas a prioresa voltou as costas, disse a organista à mestra de noviças. Que impostora! E que estúpida! Acudiu a outra. A menina não se fie nessa trapalhona, e veja se seu pai lhe dá outra companhia enquanto cá estiver, que a prioresa é a maior intriguista do convento. Depois que fez 60 anos, fala das paixões do mundo como quem as conhece por dentro e por fora. Enquanto foi nova, era a freira que mais escândalos dava na casa. Depois de velha, era mais ridícula, porque ainda queria amar e ser amada. Agora, que está decrépita, anda sempre este monstrengo a fazer missões e a curar indigestões. Teresa, apesar da sua dor, não pôde reprimir uma risada, lembrando-se da vida de Deus com os anjos que as esposas do Senhor ali viviam, no dizer da madre prioresa. Pouco depois, entrou a prelada com a ceia e saíram as duas freiras. Que lhe pareceram as duas religiosas que ficaram com a menina? Disse ela a Teresa. Pareceram-me muito bem. A velha distendeu os beiços matizados de meandros de esturrinho líquido e regolgou. Está feito, está feito. Ainda não são das piores, mas se fossem melhores não se perdia nada. Ora, vamos a isto, menina. Aqui tem 2 pernas de galinha e um caldo que o podem comer os anjos. Eu não como nada, minha senhora, disse Teresa. Ora, essa não come nada? Há de comer. Sem comer ninguém resiste. Paixões, que as leve o porco sujo. As mulheres aqui ficam logradas, e eles não têm que perder. Que eu, cá de mim, até o presente, Deus louvado, não sei o que sejam paixões. Mas quem tem 55 anos de convento tem muita experiência do que vê penar as outras doidivanas. E para não ir mais longe, estas 2 que daqui saíram têm pagado bem o seu tributo à asneira, Deus me perdoe se peco. A organista tem já os seus 40 bons, e ainda vai ao locutório derreter-se em finezas. A outra, apesar de ser mestra de noviças, a falta doutra que quisesse sê-lo, se eu lhe não andasse com o olho em cima, estragava-me as raparigas. Este edificante discurso de caridade foi interrompido pela madre escrivã, que vinha, palitando os dentes, pedir à prelada um copinho de certo vinho estomacal com que todas as noites era brindada. Estava eu a dizer a esta menina as peças que são a organista e a mestra, disse a prioresa. Oh, são para o que eu lhe prestar. Lá foram ambas para a cela da porteira. A essa hora está a menina a ser cortada por aquelas línguas que não perdoam a ninguém. Vais tu ver se ouves alguma coisa, minha flor, disse a prelada. A escrivã, contente da missão, foi imperceptivelmente ao longo dos dormitórios até parar a uma porta que não vedava o ruído estridente das risadas. No entanto, dizia a prelada a Teresa. Esta escrivã não é má rapariga, só tem o defeito de se tomar da pingoleta. Depois não há quem a ature. Tem uma boa tença, mas gasta tudo em vinho e tem ocasiões de entrar no coro a fazer que é mesmo uma desgraça. Não tem outro defeito, é uma alma lavada e amiga da sua amiga. Verdade que às vezes, aqui a prelada ergueu-se a escutar nos dormitórios e fechou por dentro a porta. É verdade que às vezes, quando anda azoratada, dá por paus e por pedras e descobre os defeitos das suas amigas. A mim já ela me assocou um aleve, dizendo que eu, quando saía a Ares, não ia só a Ares e andava por lá a fazer o que fazem as outras. Forte pouca vergonha. Lá que outra falasse, vá, mas ela, que tem sempre uns namorados pendilhas que bebem com ela na grade, isso lá me custa. Mas enfim, não há ninguém perfeito. Boa rapariga é ela. Se não fosse aquele maldito vício...
Como tocasse ao coro nesta ocasião, a veneranda prioresa bebeu o segundo cálice do vinho estomacal e disse a Teresa que a esperasse um quarto de hora, que ela ia ao coro e pouco se demoraria. Tinha ela saído quando a escrivã entrou a tempo que Teresa, com as mãos abertas sobre a face, dizia em si: um convento, meu Deus! Isto é que é um convento? Está sozinha? Disse a escrivã. Estou, minha senhora. Pois aquela grosseira vai-se embora e deixa uma hóspede sozinha? Bem se vê que é filha de funileiro, pois tinha tempo de ter prática do mundo que tem andado por lá que farte. Eu havia de ir ao coro, mas não vou para lhe fazer companhia, menina. Vá, vá, minha senhora, que eu fico bem sozinha, disse Teresa com a esperança de poder desafogar em lágrimas a sua aflição. Não vou. A menina aqui está recia de medo, mas a prelada não tarda aí. Ela, se pode escapar-se do coro, não para lá muito tempo. Aposto que ela lhe esteve a falar mal de mim? Não, minha senhora, pelo contrário. Ora, diga a verdade, menina. Eu sei que essa cegonha não fala bem de ninguém. Para ela tudo são libertinas e bêbadas. Nada não, minha senhora, nada me disse a respeito de alguma freira. E se disse, deixa-la dizer. Ela o vinho não o bebe, suga-o. É uma esponja viva. Enquanto a libertinagem, tomara eu tantos 1000 cruzados como de amantes ela tem tido. Faz lá uma pequena ideia, menina. A escrivã bebeu um cálice do vinho da sua prelada e continuou. Faz lá uma pequena ideia. Ela é velhíssima como a Sé. Quando eu professei, já ela era velha como agora, com pouca diferença. Ora, eu sou freira há 26 anos. Calcule a menina quantas arrobas e surrinho ela tem atulhado naqueles narizes. Pois olhe, quer me creia, quer não, tenho-lhe conhecido mais de uma dúzia de chinchins-bels. Não falando do padre capelão, que esse ainda agora lhe fornece a garrafeira à nossa custa, entende-se. É uma dissipadora dos rendimentos da casa. Eu, que sou escrivã, é que sei o que ela rouba. Eu tenho imensa pena de ver a menina hospedada em casa dessa hipócrita. Não se deixe levar das imposturrices dela, meu anjinho. Eu sei que seu pai lhe mandou falar e a encarregou de a não deixar escrever nem receber cartas. Mas olhe, minha filha, se quiser escrever, eu dou-lhe tinteiro, papel, obreias e o meu quarto, se para lá quiser ir escrever. Se tem alguém que lhe escreva, diga-lhe que mande as cartas em meu nome. Eu chamo-me Dionísia da Imaculada Conceição. Muito agradecida, minha senhora, disse Teresa, animada pelo oferecimento. Quem me dera poder mandar um recado a uma pobre que mora no beco do... O que quiser, menina, eu mando lá logo que for dia, esteja descansada. Não se fie de alguém senão de mim. Olhe que a mestra de noviças e a organista são 2 falsas. Não lhes dê trela, que se as admite a sua confiança está perdida. Aí vem a lesma, falemos noutra coisa. A prelada vinha entrando e a escrivã prosseguiu assim. Não há nada mais agradável que a vida do convento quando se tem a fortuna de ter uma prelada como a nossa. Aí, eras tu, menina. Olha, se estivéssemos a falar mal de ti... Eu sei que tu nunca falas mal de mim, disse a prelada, piscando o olho a Teresa. Aí está essa menina que diga o que lhe estive a dizer das tuas boas qualidades. Pois o que eu disse de ti, respondeu Soror Dionísia da Imaculada Conceição. Não precisas de perguntar, porque felizmente ouviste o que eu estava dizendo. Oxalá que se pudesse dizer o mesmo das outras que desonram a casa e trazem aqui tudo intrigado numa meada, que é mesmo coisa de pecado. Então não vais ao coro, Nini? Tornou a prioresa. Já agora é tarde. Tu absolves-me da falta, sim? Absolvo, mas dou-te como penitência beberes um copinho. Do estomacal? Pudera. Dionísia cumpriu a penitência e saiu para, dizia ela, deixar a prelada na sua hora de oração. Não delongaremos essa amostra do Evangelho e exemplar viver do convento, onde Tadeu de Albuquerque mandara sua filha a respirar o puríssimo ar dos anjos, enquanto se lhe preparava crisol mais depurador dos sedimentos do vício no convento de Manchique. Encheu-se o coração de Teresa de amargura e nojo naquelas 2 horas de vida conventual. Ignorava ela que o mundo tinha daquilo,
ouvira falar dos mosteiros como de um refúgio da virtude, da inocência e das esperanças imorredoras. Algumas cartas lera de sua tia, prelada em Monchique, e por elas formara conceito do que devia ser uma santa. Daquelas mesmas dominicanas, em cuja casa estava, ouvira dizer às velhas e devotas fidalgas de Viseu virtudes, maravilhas de caridade e até milagres. Que desilusão tão triste e, ao mesmo tempo, que ânsia de fugir dali! A cama de Teresa estava na mesma cela da prioresa, em alcova separada, com cortinas de caça. Quando a prelada lhe disse que podia deitar-se querendo, perguntou-lhe a menina se poderia escrever a seu pai. A freira respondeu que no dia seguinte o faria, posto que o senhor Albuquerque ordenasse que sua filha não escrevesse. Assim mesmo, ajuntou ela, que lhe o não proibiria se tivesse tinteiro e papel na cela. Teresa deitou-se, e a prelada ajoelhou diante de um oratório, rezando a coroa a meia voz. Se o murmúrio da oração enfadasse a hóspede, não teria ela muita razão de queixa, porque a devota monja, ao segundo Padre Nosso, cabeceava de modo que já não atinou com a primeira Ave-Maria. Levantou-se, cambaleando uma mesura as imagens do santuário, e foi deitar-se e pegou a ressonar. Teresa afastou sutilmente as cortinas do quarto e tirou de entre o seu fato o tinteiro de tarraxa e o papel. A lâmpada do oratório lançava um frouxo raio sobre a cadeira em que Teresa pusera os seus vestidos. Desceu da cama, ajoelhou ao pé da cadeira e escreveu a Simão, relatando-lhe minuciosamente os sucessos daquele dia. A carta rematava assim: Abre aspas. Não receis nada por mim, Simão. Todos estes trabalhos me parecem leves se os comparo aos que tens padecido por amor de mim. A desgraça não abala a minha firmeza, nem deve intimidar os seus projetos. São alguns dias de tempestade, mais nada. Qualquer nova resolução que meu pai tome, dir-ta-ei logo, podendo ou quando puder. A falta das minhas notícias deves atribuí-la sempre ao impossível. Ama-me assim desgraçada, porque me parece que os desgraçados são os que mais precisam de amor e de conforto. Vou ver se posso esquecer-me dormindo. Como isto é triste, meu querido amigo. Adeus. Fecha aspas. Na leitura de hoje, vimos a segunda tentativa de Simão encontrar Teresa, entrando pelo portão do quintal da casa dela à noite. Como Baltazar ficou sabendo do combinado na noite anterior, no aniversário da moça, ele chama 2 empregados para assassinar Simão quando ele chegasse, com o apoio do tio, Tadeu Albuquerque. Nessa época não havia iluminação pública nas ruas. A iluminação era com tochas, candeeiros, enfim, era mais precária. Então, essas emboscadas noturnas contavam com a escuridão total. E percebam também as diferenças dos valores da época. Adultério é crime e dá cadeia. Mas matar alguém que quer conversar com uma moça com o consentimento dela, aí tudo bem. Só que os assassinos não contavam com João da Cruz. Ele é o ferreiro que está hospedando Simão nos arredores de Viseu e tem uma dívida de gratidão com o pai do moço, que livrou João da forca em outra ocasião. Então, o ferreiro se torna um protetor de Simão e nessa noite acaba matando os 2 que espreitavam o namorado de Teresa. Os 2 jovens não conseguem se encontrar por conta da confusão e da briga que se deu. No dia seguinte, com a ajuda da mendiga que já havia entregue um bilhete de Teresa a Simão, ela manda uma carta a ele, preocupada com os acontecimentos. Simão ficou ferido com um tiro e está sendo cuidado por João da Cruz.
Durante a briga, João é responsável também por uma pitada de humor na narrativa, com a perseguição aos bandidos e dizendo que não falem o nome dele na frente dos bandidos quando ele mesmo está dizendo o próprio nome. Ele tem medo de ser denunciado pelo empregado do Baltazar que tinha ficado vivo, já que conhecem o ferreiro. Nesse ponto, o autor, Camilo Castelo Branco, faz uma crítica social sobre a diferença de justiça para quem é rico e para quem é pobre. O ferreiro sabe que se o estudante, filho do corregedor, for pego, com ele nada acontecerá porque tem sobrenome. Já com ele, que é pobre e anônimo, é forca na certa, bastando uma denúncia. O tempo passa e a justiça continua falha e mais branda para quem tem dinheiro. Tadeu decide enviar a Teresa para um convento, onde ele tem uma parente. E já naquela noite ela vai para o convento local para ficar esperando a ida para esse convento no Porto. Eu gosto que a Teresa não chora na frente das pessoas, se segura e ainda é irônica. E a sagacidade de levar escondido no peito um embrulho com tinteiro e papel para poder continuar escrevendo cartas a Simão. Logo nas primeiras horas no convento de Viseu, ela percebe que as freiras são umas fofoqueiras. É uma falando mal da outra, um ambiente tóxico que ela nunca pensou encontrar. E essa é outra crítica social do escritor Camilo Castelo Branco sobre a hipocrisia na ordem religiosa, minada por pessoas interesseiras e corrompidas. Outra crítica à corrupção do catolicismo português vai acontecer alguns anos mais tarde, com o romance O Crime do Padre Amaro, publicado em 1875, do escritor Eça de Queiroz. A escrivã do convento se oferece para ajudar a Teresa com o envio das cartas. Assim como a mendiga, essa é uma personagem importante para que o casal continue se comunicando. Por hoje, eu fico por aqui. No próximo episódio do Literatura Oral, continua a leitura de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Fiquem bem e até lá!